Hoje vamos entender o que é o pecado para a morte. Vamos entender que existe mais de um pecado para a morte, que não é simplesmente blasfemar contra o Espírito Santo, que existe um pecado para a morte que está na mão de todo mundo hoje, da maioria das pessoas. E essa maioria está prestes a queimar no inferno. Então vamos começar rapidamente com o que a gente sempre começa para entendermos o básico de salvação. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele, em Jesus Cristo, não peca. Qualquer que peca, não o viu e nem o conheceu. Estamos no site bkjfiel.com.br. Aquele que comete pecado é do diabo e aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Essa é a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo. Se está pecando, se não consegue parar de pecar, é porque está debaixo do poder das trevas. É porque não foi libertado do pecado. Jesus falou em João 8,34 que na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não dá para ser servo do pecado e servo de Deus. É por isso que Jesus veio nos converter de servo do pecado a servo de Deus, a partir do momento que ele nos liberta de verdade do pecado, que é aquilo no qual estamos presos antes de sermos salvos. E a Bíblia reconfirma isso em Romanos 6. Mas graças a Deus que fostes, e não que sois, e não que ainda sois servos do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, e tendo sido libertados do pecado, tornaste servos da justiça. Esses são os justos, porque foram tornados justos a partir do momento que foram libertados do pecado. O pecador não vai para o céu, o pecador vai queimar no inferno. É por isso que o pecador precisa ser salvo dos seus pecados, e quando ele é salvo do seu pecado, ele para de ser pecador. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Isso é confirmado e repetido em toda a Bíblia. 1 Coríntios 6:9. Aqui é Paulo falando. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem são os injustos? São os pecadores. E aquelas igrejas que ensinam que todos nós ainda somos injustos, que todos nós ainda somos pecadores. Pois bem, essas igrejas são do diabo. São obreiros do diabo que ensinam isso para você. Essas são doutrinas de demônios. A Bíblia está dizendo muito claramente que os pecadores, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles não foram libertados do pecado. Porque eles ainda são servos do pecado. Eles não foram, eles são. Porque não estão salvos. Então, quem são os injustos? São os pecadores. Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos, os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Paulo não ia listar todos os pecados existentes, senão isso aqui seria mais de um capítulo só listando pecados. Mas ele deu uma ideia para você aqui, que qualquer pecado te classifica como injusto, te classifica como servo do pecado. Se você for servo do pecado, você não herda o reino de Deus. É preciso nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito Santo é espírito. Esses são os espirituais, aqueles que nasceram de novo. E aqui Paulo continua dizendo que assim foram, e não ainda sois alguns de vós, mas fostes lavados pelo sangue do Cordeiro, mas fostes santificados pelo sangue do Cordeiro, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eles não são mais injustos, eles foram injustos. Aquela história de não há nenhum justo, nenhum sequer, é para a pessoa que ainda é injusta, que ainda é isso aqui, que ela ainda é serva do pecado, que ela está debaixo do poder do diabo, que não teve as obras do diabo destruídas pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. Essa pessoa ainda é serva do pecado, ela não está salva. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne, ou seja, o pecado, as coisas que uma pessoa que está na carne, que não nasceu de novo, faz, são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza. O que é impureza? É qualquer tipo de pecado. Todo pecado é impuro. Lascívia. Lascívias são perversões sexuais. Idolatria.
feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias. O que são heresias? É pregar qualquer coisa que a Bíblia não prega. É alterar, é perverter a doutrina de Deus, a doutrina da santidade. É falar que o salvo não é santo. É falar que o salvo ainda é pecador. É falar que o salvo não consegue parar de pecar mesmo tendo sido liberto. Ou é falar que o salvo só vai ser liberto quando ele for pro céu, quando ele for arrebatado. Isso tudo são perversões, são heresias contra a doutrina. Porque a Bíblia muito bem disse que nós quem? Estou me referindo aos salvos. Fomos injustos, não somos mais. Nós éramos servos do pecado, não somos mais. Então a pessoa que fala, e a igreja, e qualquer pessoa nesse mundo que fale que nós ainda somos pecadores depois de salvos, essa pessoa está em manifesta heresia. E o que vai acontecer com ela? A gente já vai ver. Invejas, homicídios. A Bíblia fala que se você odeia o seu irmão, você já é homicida. Então, ódio, homicídio, mesma coisa. Bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Praticar não significa necessariamente fazer recorrentemente. Praticar é o simples ato de botar em prática. Se o Joãozinho praticou um assalto, que crime ele cometeu? Um assalto. Percebeu que na minha primeira parte da pergunta eu falei que o Joãozinho praticou um assalto? Eu não falei que o Joãozinho praticou um assalto hoje, depois, ou melhor, eu não falei que o Joãozinho cometeu um assalto hoje e depois ele cometeu um assalto amanhã. Não, ele praticou, ele tornou a ideia, colocou a ideia em prática. Ele simplesmente cometeu, ele fez. Então é a mesma coisa do que fazer. E se você for ver a tradução, a Bíblia original, King James, em inglês, você vai perceber que esse pessoal que traduziu ela para português aqui na 1611 teve uma certa desonestidade. Porque a palavra lá escrita não é practice, mas é they are do. Ou seja, fazem, aqueles que fazem tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Eu vou provar isso para você rapidinho. Aqui, ó. That they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Então, aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra do em inglês significa do traduzir fazer e não praticar. Mas, mesmo que seja praticar, a gente entende que praticar não significa fazer sempre, mas apenas botar em prática. Então, aqueles que fazem essas coisas, aqueles que cometem essas coisas, aqueles que realizam essas coisas que são os pecados, eles são servos dos pecados. E eles não vão herdar o reino de Deus enquanto eles não pararem de fazer tais coisas. Vamos para Romanos agora, Romanos 1, 28 em diante. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convém. Então, primeiro vamos entender isso aqui. O que significa reter Deus em seu conhecimento? É entender que Deus existe? É reconhecer que Deus existe? Não apenas isso. Isso aí é apenas o começo. Mas o fato de Deus existir implica em tudo o que Deus significa. Implica no fato de que Deus vai mandar pecador para queimar no inferno. O fato de que se a pessoa não nascer de novo, é para lá que ela vai, para o inferno. Então, reter Deus em seu conhecimento é reter o conhecimento de que Deus é santo e é ele separado do pecado. Então você jamais vai com ele se você não for santo. Sem santidade nenhum homem verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então isso significa reter Deus em seu conhecimento. Não apenas o fato de que ele existe. Isso é óbvio. Até os demônios creem e tremem. Mas significa um pacote completo. Então, porque eles não respeitaram, entendeu? Toda a santidade de Deus, eles quiseram se manter no pecado, Deus os entregou a uma mente reprovada. O que é reprovado? O pecado. Deus é separado do pecado, Deus é santo. Então, qualquer coisa que é contrária a isso é reprovada. O pecado é reprovado. Deus os entregou a uma mente pecaminosa, a uma mente carnal, a uma mente para que eles façam estas coisas que não convém. O que não convém? O pecado. Estando cheios de toda a injustiça.
injustiça e pecado quer dizer a mesma coisa. Aqui está falando que eles estão cheios de todo tipo de pecado, como a fornicação, a maldade, a cobiça, a malícia. Eles são cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade. Eles são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus. Eles são perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são o quê? Dignos de morte. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Eles não só são pecadores, eles também são amigos daqueles que são pecadores, assim como eles. Eles são amigos do mundo. Então, esse aqui, sem entendimento, basicamente é o mundo inteiro hoje. Inclusive, e principalmente, as falsas igrejas. As igrejas de hoje não têm entendimento algum. Eles só têm conhecimento intelectual de versículos e de histórias do Antigo Testamento, mas eles não têm entendimento algum de que pecador vai queimar no inferno. E eles continuam pecando e negando a própria salvação. Eles usam o nome de Jesus Cristo em vão ao dizer que são cristãos, a dizer que são de Jesus Cristo, mas a continuarem fazendo justamente aquilo que ele mandou não fazer mais. Jesus falou, vai e não peques mais. Ele não falou, vai e peque menos. Ele não mandou você diminuir nada, porque diminuir é a mesma coisa que mandar fazer, só que menos, mas é a mesma coisa que mandar fazer, continuar fazendo. Ele mandou você parar de pecar. Ele mandou você ser santo. Ele mandou você ser perfeito, como o Pai que está no céu é perfeito. Mateus 5:48. Enfim, os que fazem tais coisas são dignos de morte. Qual é a segunda morte? O lago de fogo. Os que fazem tais coisas são dignos de queimar no fogo do inferno para sempre. É isso que a Bíblia está falando. E eles não somente fazem essas coisas, mas eles têm prazer naqueles que também as fazem. Eles são amigos do mundo. É isso que a Bíblia fala em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque Deus é santo e o mundo é pecaminoso. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Se você tem prazer nas pessoas que fazem tais coisas, nos pecadores, se você é amigo de pecador, se você permite pecador na sua vida, no seu círculo social, nas suas conversinhas, você tem prazer naqueles que fazem tais coisas. Que eles são o quê? Dignos de morte. Você vai ser mesmo, continuar mesmo sendo inimigo de Deus? Quando Tiago aqui fala sobre adultério, sobre adúlteros e adúlteras, ele não está falando especificamente do adultério em si, mas ele está falando a nível espiritual. A amizade do mundo é um adultério espiritual contra Deus. Você trai a Deus ao se relacionar com pessoas que são mundanas, que são pecadoras, que desobedecem a Deus. A permitir que elas continuem na sua vida, a ter amizade e companheirismo com elas. Então, pense bem, porque Jesus veio trazer separação. O limpo só é limpo se ele não anda com o sujo. Suas vestes jamais serão brancas enquanto você anda colado com quem anda na lama. Ou se você ama na lama em si. Você precisa ser separado e purificado. Certo? Agora vamos falar sobre o pecado mortal, o pecado que é para a morte, além de blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É basicamente atribuir ao Espírito Santo conscientemente uma obra que é de Satanás. É falar que o Espírito Santo te mandou pecar. Basicamente isso. Hebreus 10:26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Peraí, se a gente continuar pecando voluntariamente, conscientemente, sabendo que está pecando, depois de o quê? De termos recebido o conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade? João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é o conhecimento da verdade? Que o salvo foi libertado do pecado e parou de pecar. Qual é o conhecimento da verdade? Que os injustos não herdarão o reino de Deus. Qual o conhecimento da verdade? Mesma coisa que quem faz as obras da carne, quem pratica, quem realiza as obras da carne, não hão de herdar o reino de Deus. Então, esse é o conhecimento da verdade, que os que fazem tais coisas são dignos de morte.
de pecador não vai para o céu, e que amigo do mundo é inimigo de Deus. Se pecamos voluntariamente depois de termos o conhecimento da verdade, que Jesus pode nos libertar de fato de todo o pecado, não precisa de processo nenhum, porque ele não é incompetente e ele é mais forte do que o diabo, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Jesus não voltará para se sacrificar por você, porque isso ele já fez de uma vez por todas. Porém, o que vem para essa pessoa que continua em pecado voluntário? Isso é o que vem. Porém, uma expectação terrível de juízo. Ou seja, pode esperar um juízo terrível vindo para você, terrivelmente duro, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Indignação ardente significa a ira do Deus vivo. Deus vai se vingar de você com um terrível juízo, que vai fazer o quê? Devorar os adversários. Quem são os adversários aqui? São as pessoas que se opõem à vontade de Deus, que é que você seja santo. São as pessoas que desobedecem a Deus, que continuam pecando voluntariamente. E também os adversários estão aqui. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Inimigo e adversário significa a mesma coisa. Se você continuar pecando voluntariamente, se você continuar em amizade com as pessoas que Deus te mandou largar, o que resta para você? Indignação ardente, a ira de Deus que cai sobre os filhos da ira, que são os filhos da desobediência. É isso que Deus faz com quem peca voluntariamente. Este aqui é um pecado mortal, além de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso aqui é blasfemar contra Deus. De que modo? De modo que você permanece em pecado e você acha que vai para o céu. Você não vai para o céu nenhum. Você vai para o inferno. Pare de pecar. Se você continuar pecando voluntariamente, você vai queimar no inferno. Vamos para 1 João 5, para a gente entender dois tipos de pecado. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, ou seja, temos aqui o conhecimento, o entendimento que existe um pecado que não é para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Toda a injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Foi isso que o próprio João falou no capítulo 3. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, porque ele vigia, e o maligno não lhe toca. Então a gente entende aqui com esse texto que existem dois tipos de pecado. E qual é esse pecado que não induz à morte? É um pecado por ignorância. É um pecado extremamente acidental. É um pecado que não sairá impune, entendeu? É um pecado que aquele que comete está em imaturidade espiritual. É uma pessoa recém-regenerada. É uma pessoa que ainda não aprendeu a lutar com o diabo. Não é uma pessoa que já está salva há bastante tempo. Não é uma pessoa que já cresceu em Cristo. Então, a pessoa que continua, a pessoa que peca acidentalmente e por ignorância, esse é um pecado que não é para a morte. Não é para a morte. Mas essa pessoa vai ser castigada pelo Senhor, porque o Senhor castiga todos aqueles que ele tem como filho. Então essa pessoa receberá uma admoestação de Deus. Ela vai sofrer, aquilo vai perturbá-la por um certo tempo e vai, de certo modo, traumatizá-la, de modo que ela não vai ficar repetindo esse pecado, pois ele para de ser acidental depois de certo ponto. Entendeu? Você não cai acidentalmente na cama com outra mulher. Isso não é um pecado acidental, isso é um pecado voluntário. Você não entra acidentalmente dentro de um site pornográfico. Você não entra acidentalmente dentro de um site pornográfico, digitando um site pornográfico, apertando o Enter no site pornográfico. E aí, pior ainda,
clicando para ver aqueles vídeos e fazendo, sei lá, o que você vai fazer. Isso não é um pecado acidental, isso é um pecado voluntário. Então, existe uma grande diferença, entendeu? Um pecado acidental seria, por exemplo, falar uma palavra errada, um palavrão, certo? Ou contar uma história imprecisa e depois se lembrar, ops, não era bem assim, deixa eu corrigir. Isso é um pecado por ignorância. Essa é a diferença entre um pecado por ignorância e um pecado que leva para a morte. Pois aquele pecado que leva para a morte é esse aqui, porque se pecamos voluntariamente. O que resta para a pessoa? Expectação terrível de juízo e uma indignação que há de devorá-la, que vai destruí-la. Então vamos continuar lendo Hebreus aqui para a gente ver o tamanho dessa indignação, entender a proporção disso. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Peraí, então a pessoa que não obedeceu a lei de Moisés, porque ela desprezou-a, sob 2 ou 3 testemunhas que viram o fato de que ela desprezou essa lei de Moisés, essa pessoa recebeu o castigo de morrer sem misericórdia. Isso é o Antigo Testamento, certo? E é pesado, não é pesado? É pesado. Então o que diz aqui no versículo 29? Com quão maior castigo, maior do que o Antigo Testamento? Pois é, com quão maior castigo pensais vós que será julgado. Lembra que a gente está falando de expectação terrível de juízo e uma indignação ardente? Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor, merece, porque está pecando voluntariamente. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. É isso aqui que a Bíblia está falando para quem continua em pecado voluntário, para quem não para de pecar voluntariamente. Ela vai receber um castigo maior do que sob a lei de Moisés. Um castigo será uma indignação ardente de um Deus que é um fogo consumidor. Ela vai ser jogada no fogo do inferno. Esse é o maior castigo. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível. Como é que é? Terrível. Expectação terrível de juízo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Ele vai se vingar desta pessoa que se mantém em pecado voluntário, que não para de pecar, que fica arranjando desculpas e falando que é difícil demais parar de pecar. Essa pessoa está duvidando, está fechando os olhos do fato de que é Jesus que a liberta do pecado. Ela não é crente de verdade, ou ela simplesmente ama o seu pecado e não quer ir para a luz. Isso está em João 3, 19 em diante. E a condenação para onde? Para o inferno. É esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Trevas significa pecado do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que os seus atos não sejam reprovados. O que é reprovado? O pecado. Deus entregou às pessoas a uma mente, o quê? A uma mente reprovada. Está percebendo? Então esta é a condenação. Se a pessoa se mantém nas trevas porque ela ama mais as trevas, ela ama mais o pecado do que a luz, do que ir para Deus, do que a santidade. Por quê? Porque seus atos são maus e ela ama esses atos. O que acontece com ela? Ela é condenada. Porque todo aquele que faz o mal, o pecador que peca voluntariamente, odeia a luz. Ele não quer saber de santidade nenhuma. Ele odeia essa ideia de parar de pecar. E por isso que ele não vai para a luz. Porque ele não quer parar de pecar. Porque ele não quer que seus atos sejam reprovados. E a partir do momento que esses atos são reprovados por Deus, se ele de fato quer servir a Deus, ele vai parar de fazer esses atos. Mas a condenação é para quem continua em pecado voluntário. Você não pode mais continuar pecando voluntariamente, a não ser que você queira queimar no fogo do inferno. Não vai ser nada legal parar de frente para o trono de Deus e falar: pois é, Senhor Jesus, eu te troquei pelo ódio. Eu te troquei pela heresia, pela minha falsa igreja. Eu não quis sair de lá, eu te troquei por ela. Eu te troquei pelo adultério. Eu te troquei pela lascívia. Entendeu?
Eu te troquei pelo homicídio, pela bebedeira, pela orgia e por essas coisas semelhantes. É melhor você trocar o pecado por Jesus do que você trocar o Jesus pelo pecado. Porque se essa última opção foi a coisa que você fizer, quando Jesus chamasse seu número, é para o inferno, para o fogo do inferno que você vai e vai ser para sempre. Então, Tiago 1,12. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos colocar isso de forma ainda mais simples e óbvia. Se a gente colocar o oposto dessas palavras, o antônimo, fica mais fácil de entender. Qual é o oposto de abençoado? Amaldiçoado, maldito. Maldito é o homem que não resiste à tentação. Maldito é o homem que cede à tentação. É isso que a Bíblia está falando. Você é um maldito. Você é um amaldiçoado se você não resiste à tentação. E aí você não tem coroa da vida nenhuma. Você não tem vida eterna. Você vai para o fogo eterno. Porque a vida eterna, a coroa da vida, é dada a quem ama ao Senhor Jesus, quem ama a Deus. Quem que ama a Deus? Vamos aqui ver quem que ama a Deus. João 15, 14. Eu sempre me confundo, é 14 e 15. Quem que ama a Deus? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar significa obedecer, viver neles. Se você de fato ama Jesus, você vai obedecer-lhe. E esses aqui não são os mandamentos do Antigo Testamento. Nós não estamos debaixo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Nós estamos falando dos mandamentos de Jesus, das palavras de Jesus, do Novo Testamento inteiro. Se você ama Jesus de fato, você vai obedecer-lhe. Porque a salvação, a coroa da vida, é dada àqueles que o amam. E quem não ama ao Senhor Jesus? Eu tenho que lembrar o versículo certo. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar. Se algum homem... Pronto, ótimo. Bom que a gente achou fácil. 1 Coríntios 16, 22. Se algum homem não ama o Senhor Jesus, seja ele anátema, maranata. O que significa anátema? Significado. Significa maldição, repreensão. Esse texto está horrível aqui. Significado arcaico. Vamos ver se a gente consegue achar algo. Maldição. Maldito, é basicamente isso que está falando. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, ele é maldito. Maldito. Então, como que você ama? Obedecendo. Então, se você não obedece, você é o quê? Maldito. E quem não obedece vai para onde? Peraí, que agora vamos entender um negócio aqui. Se você ama, você obedece. Se você não ama, você é maldito. Se você não obedece, o que vai acontecer? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, aqui está se referindo a Jesus Cristo, será destruída dentre o povo. Opa, então esse é o destino dos desobedientes? Será que é esse? Pode repetir para mim, por favor, Senhor Jesus? Em chama de fogo, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, tomando vingança. Lembra do vingança lá? A vingança pertence a mim. Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão ser o quê? Punidos com eterna, para sempre, destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então é isso que a Bíblia está falando. Se você ama, você obedece. Se você não obedece, você é o maldito. Se você não obedece, você vai queimar para sempre no fogo do inferno. Se você continuar pecando voluntariamente, você vai receber a ira de Deus. Não só a ira de Deus na terra, quanto a ira eterna de Deus no fogo do inferno.
pecador não vai para o céu. É preciso nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não herda o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo, maiúsculo, é Espírito. Não te admires de eu, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Nascer do quê? Do Espírito Santo. Quando você nasce de um Espírito que é santo, você para de pecar. Quando você nasce de um Espírito Santo, você é protegido e guardado de todo pecado. E Jesus, ele te impede de cair. Judas 1:24. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo e Deus são um. Jesus é poderoso para impedir você de cair, para te apresentar sem defeito, sem mancha. A Virgem de Cristo, a noiva, ela é sem mancha, ela é perfeita. Essa é a verdadeira igreja, essa é a Virgem sábia. Efésios 5:27, ou melhor, 26 em diante, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Jesus Cristo apresenta a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa ou irrepreensível. Então, para a gente terminar esse estudo, como a gente está falando de destruição e de santidade, vamos terminar com 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Como é que é? Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. O que corrompe o templo de Deus? Pode responder essa pergunta para mim, Senhor Jesus? Então vamos ver o que Jesus fala. O que corrompe? O que contamina o templo de Deus? Eu acho que é Marcos 7 ou Marcos 8. Marcos 7. Aqui, ótimo. Quando a gente me perguntaram. Certo, aqui eles estavam falando sobre lavar as mãos, e Jesus está falando o que corrompe o templo de Deus de fato. E chamando todo o povo até ele, até Jesus, disse-lhes: ouvi-me cada um de vocês e compreendei. Presta atenção, Jesus está falando. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo. Lembra que a gente está falando sobre corromper o templo de Deus. E nós somos o templo de Deus, certo? Esse templo sois vós. Então aqui é Jesus falando, o próprio Jesus. Mas as coisas que saem dele são elas que o corrompem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui ele explica: vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e sai na latrina, purificando todos os elementos? E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina, isso corrompe o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Então o que corrompe o homem é o pecado. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque a pessoa não obedece ao Senhor Jesus, que mandou ela ser santa. Jesus falou: vai e não peques mais. A Bíblia mandou você ser santo em toda a sua maneira de viver. Então, se você continuar pecando voluntariamente, meu amigo, expectação, pode esperar um terrível juízo sobre a sua cabeça, a ira ardente da indignação de Deus que vai te destruir. Quem não obedece é destruído. É preciso obedecer. Você vai receber um castigo maior do que eles recebiam debaixo da antiga aliança. Você vai ser jogado no fogo do inferno. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque ele guarda-se a si mesmo, e o maligno
não lhe toca, porque ele se submete a Deus. Se submeter a Deus significa obedecer a Deus. Aqui no versículo 7, a gente vê aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, você obedece a Deus, que falou, vai e não peques mais. Então, simplesmente, você obedece a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É isso. Basicamente isso. Se você tem fé verdadeira, você vai se sujeitar a Deus, você vai resistir ao diabo, e só resistindo ao diabo você será um abençoado. Do contrário, você será um amaldiçoado, porque você não ama a Deus de verdade, porque você não guarda os mandamentos deles. E quem não guarda os mandamentos deles é um anátema, é um maldito, tem uma mente reprovada, vai ser mantido nas mãos do diabo, vai continuar em amizade com o mundo e no fim vai ser vingado pelo Deus vivo com eterna destruição. Não brinque com Jesus. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram. Valeu.